Olá, vou contar hoje uma história e uma experiência que eu tive com Sai Baba. Foi em 1997. Nossa, já tem 22 anos. São histórias que eu fui abençoado em vivenciar. Foi uma materialização do Sai Baba. Eu não conhecia ele na época ainda, eu morava no Espírito Santo. Mas eu já meditava, eu estava na Rosa Cruz, eu fazia as práticas diárias, eu era um pensador, eu pensava muito no quem era Deus, onde ele estava, eu tinha muitas experiências místicas já, que eu não tinha explicação, porque eu não tinha ainda informação, eu não tinha ainda contato com grupos, com livros sobre o assunto. Então essa experiência foi incrível. Na época eu era artista plástico. Eu tinha saído da engenharia, porque eu não me adaptei na época, e vivi de artes plásticas. Sendo que depois de alguns anos eu estava morando no Espírito Santo, onde eu pintava os quadros lá e eu vendia lá e vendia no Rio. E lá eu tinha uma loja num shopping. Vendia normalmente, tal, vivia muito feliz, era perto de uma praia que eu vivia com meus filhos pequenos, a gente era muito feliz, eu caminhava de tarde numa colina lindíssima. A minha vida teve altos e baixos, tive muita dificuldade financeira, muito desemprego, mas eu tinha muita resposta porque eu conversava com Deus todo dia. Eu sempre tinha esse bom hábito, conversar com Deus, pedir Ele para me revelar, me explicar, me abençoar, me curar. Não é tudo tão fácil, tão rápido quando a gente pensa, mas então essa loja ela estava indo muito bem, tinha mais ou menos um ano, era num shopping pequeno lá em Vitória, no Espírito Santo, e teve uma época que declinou muito a venda, muito. E eu comecei a dizer, poxa Deus, o que está acontecendo? Me explica, me explica. E chegou uma hora que declinou bastante a venda, o dinheiro foi acabando e eu fui para a loja então, passar aquele dia lá para vender os quadros e não vendi nenhum. E era assim, derradeiro aquele momento. Se eu não vendesse, eu teria que fazer uma escolha de fechar a loja. Então eu, quando botei a mão no bolso para ver quanto dinheiro eu tinha, porque eu não tinha nem conta em banco na época. Não, eu tinha sim, mas não tinha dinheiro no banco. Então botei a mão no bolso para ver, eu estava na loja, eu teria que voltar para casa, né, de noite e voltar no dia seguinte para trabalhar. E quando eu botei a mão no bolso, tinha o dinheiro da passagem de ida, da volta do dia seguinte e um centavo sobrando. E não tinha dinheiro para voltar no dia seguinte. A loja ficava a 40 quilômetros de onde eu morava, era outro município. Eu morava em Jacaraípe, um balneário turístico muito lindo. Então eu fui na fé para a loja com dinheiro que daria para voltar para casa e depois no dia seguinte vir para a loja. E na ida para casa eu fui para o ponto de ônibus e fiquei na beira da calçada, tinha umas 10 pessoas no ponto de ônibus, meio que enfileiradas assim na beira do meio-fio, esperando o ônibus. E veio um morador de rua, ele vestia uma roupa caqui, a calça era da cor da blusa, a blusa era de manga comprida, e ele tinha um derrame no braço esquerdo, na perna esquerda, mas ele não tinha um derrame no rosto, ele falava, e ele tinha uma cabeleira black power desse tamanho. Na época eu não conhecia a Saibaba. Então ele veio andando, de um em um ele foi pedindo, me dá um dinheirinho, Deus vai multiplicar por 1 milhão, 2 milhões. E eu falei, meu Deus do céu, vem logo o ônibus, eu não quero que ele chegue em mim, porque eu só tenho um centavo para dar para ele, eu estou morrendo de vergonha, vem logo o ônibus. Eu pensando, vem logo o ônibus, por favor, vem. E o mendigo foi chegando cada vez mais perto de mim, eu falei, putz, não tem escapatória, como eu vou dar um centavo para o mendigo? Estou morrendo de vergonha. Aí ele chegou, estendeu a mão para mim, me dá um dinheirinho, Deus, e sorrindo aqui assim, ó. Me dá um dinheirinho, Deus vai multiplicar por 1 milhão, 2 milhões. Eu falei, olha, eu estou morrendo de vergonha, eu só tenho um centavo para te dar, porque minha passagem dá para chegar em casa e voltar para o trabalho amanhã.
E pronto, eu vou ter que voltar 40 quilômetros a pé depois se eu não vender um quadro amanhã. Ele me dá um dinheirinho e Deus vai buscar por 1 milhão, 2 milhões. Um centavo. Eu dei um centavo pro mendigo. E ele recebeu rindo, agradeceu. E aquela roupa realmente era diferente. Era uma roupa caque, tá? Não era laranja que Saibaba costuma usar. Era caque, mas era uma roupa inteira. Era uma roupa que nunca o mendigo usaria porque estava limpa também. E então ele foi andando e eu peguei o ônibus, fui para casa e tá bom, aquela história foi incrível. Cheguei em casa, cuidei dos meus filhos, que eu morava sozinho com eles. Depois eu voltei para a loja no dia seguinte e falei: Deus, eu estou indo para a loja. Se eu não vender, eu vou ter que voltar 40 quilômetros a pé. E fui para a loja na fé. Chegando lá, aconteceu realmente aquela mágica. Tinha quase que uma fila para comprar quadro. Como se explica uma coisa dessa? Um centavo, ele multiplicou por 180 mil vezes. Imagina se eu tivesse dado R$ 1. Vendeu muito quadro num dia. Eu fiquei maravilhado. Eu agradeci muito a Deus. Falei, que maravilhoso. Nossa, que bênção infinita. E, e tudo bem. Aí continuei vendendo os quadros e tudo melhorou. Depois de uns anos eu vim para o Rio. Porque como eu tenho muita prática espiritual, mesmo nessa época eu tinha, é, a situação financeira lá voltou a ficar um pouco difícil e eu perguntei, Deus, o que, que eu faço na minha vida? Eu volto para o Rio, que eu sou do Rio, ou eu continuo aqui onde eu vim morar há uns anos, mas separei, fiquei com meus filhos e estava muito longe da família, longe de todo mundo, e o dinheiro estava ficando curto. E aí eu sempre abria a Bíblia, eu fazia uma pergunta a Deus, botava a mão na Bíblia e abria assim, aleatório. E no local que eu abri estava escrito assim, o bom filho retorna à sua casa. Eu falei, nossa senhora, é agora que eu vou ter que voltar para o Rio, era uma casa linda que eu tinha, perto da praia, a minha vida é maravilhosa, os vizinhos eram maravilhosos. Então, depois de mais ou menos, quando eu tomei a decisão de voltar para o Rio, demorou mais ou menos um mês, a minha mãe reforçou, vem, fica aqui comigo e tal, traz as crianças e tal. Falei, tá bom, tô indo. Foi só eu dizer tô indo, voltou a vender quadro a rodo, mas vendia tanto quadro, batia gente na porta da minha casa, que era coisa que nunca aconteceu, bateu um dono de galeria. Eu falei, caramba, não acredito, ganhei muito dinheiro. Eu vendi tanto quadro que eu viveria 3 meses sem trabalhar. E eu falei, e agora? É para ficar ou para ir? Aí lembrei, o bom filho retorna à sua casa. Eu falei, então esse é um presente de Deus para eu ter um dinheiro para iniciar minha vida no Rio de Janeiro com meus filhos. E assim foi feito, eu fui para o Rio. Aí fui para o Rio em 1997, mais ou menos, e em 1998 foi a primeira vez que eu consegui encontrar um grupo que fazia meditação e eu consegui entrar nesse grupo, eram 12 pessoas que se fariam um trabalho interno de autoconhecimento, mergulho interior, canalização, encontros sagrados públicos, tudo isso. E através desse grupo eu conheci uma menina que era devota de Sai Baba e tinha ido à Índia já, acho que 2 vezes naquela época. Sai Baba iniciou ela com um trabalho espiritual. Ele abriu totalmente a evidência dela e com isso ela podia fazer muitos trabalhos de cura nas pessoas. E ela ensinou um grupo de 7 pessoas e ela me escolheu. Quando ela me viu, ela falou: você pode participar desse grupo. Ela me conheceu numa excursão para Alto Paraíso, na época que o mundo ia acabar, lá de, de Goiás, Alto Paraíso de Goiás. Então ela me convidou para o grupo e eu comecei a frequentar o grupo. A primeira vez que eu fui lá na sala onde ela reuniu o grupo, tinha uma foto do Sai Baba na mesa, só que eu não sabia ainda, eu não conhecia Sai Baba. E eu olhei aquela foto e falei, ué, quem é esse santo aqui? Quem é essa pessoa? Eu falei, Sai Baba. E eu falei, gente, esse era o mendigo que me pediu me pediu dinheiro, eu dei um centavo. Aí eu liguei. Aquele mendigo, Sai Baba tinha se materializado
para me dar uma experiência divina da importância da caridade. E agora, cada vez que eu faço caridade, é com muita emoção, com muito amor que eu faço para ajudar as pessoas. A minha caridade é tanto oração, quanto uma limpeza energética à distância sem a pessoa saber, quanto palavras, quanto financeira. O que eu posso fazer, eu faço pela pessoa, aquelas que estão necessitadas, sejam conhecidas ou não. Então, essa experiência com o Sai Baba foi maravilhosa e foi o primeiro contato que eu tive com ele. Depois eu tive outros contatos, eu comecei a frequentar o Centro Sai Baba, lá do Rio de Janeiro, que fica na Tijuca, todo domingo, é um cerimonial maravilhoso, devocional, com cânticos, depois a gente usa o Vibhuti. Eu uso o Vibhuti até hoje, eu tenho Vibhuti em casa, carrego na minha carteira, às vezes eu coloco na língua, às vezes eu coloco aqui, porque ele é muito poderoso, ele é uma consciência cósmica do Criador, encarnada, que estava encarnada, já desencarnou. E depois eu comecei a ter sonhos com o Sai Baba. Ele aparecia nos meus sonhos, ele andava sobre as águas, ele materializava coisas nas minhas mãos, que eram coisas místicas. E também comecei depois a sonhar com a mestra Ama, ela mandava tomar babosa. Olha só que incrível. Eu ia perante um altar gigante, onde ela estava num trono, e ela dizia, pode tomar babosa, porque eu tenho um problema no intestino, umas dores localizadas, devido a um karma que eu assumi do meu irmão por misericórdia, e estava muito doente, sofrendo muito, e eu pedi que me passassem uma parte. E eu fiquei com essa sequela até hoje, de vez em quando eu tenho que cuidar, tratar com a babosa. E ele desencarnou depois de 5 anos, ele não suportou o problema da doença, que é a doença de Crohn, que na época não tinha, tinha tratamento, mas não era eficaz, né? A pessoa acabava tendo que tirar pedaços no intestino. E agora tem, né, a ozonioterapia, a autoterapia, tem várias hoje opções maravilhosas de cura para algumas doenças ainda não tratadas pela medicina, não curáveis. Então eu tive essa experiência com o Sai Baba. Eu vou deixar esse vídeo só para essa experiência de Sai Baba e vou fazer outros. Foi um pedido de uma pessoa do grupo de meditação, falou, você já contou uma experiência que você teve com Ganesha, que a imagem dele quebra, é um vídeo que eu falei que era meu primeiro contato com Ganesha, onde ele me abençoou, revelando que a minha unidade com ele é indissolúvel. Eu estou na energia de Ganesha e também do Criador. Eu vou começar a contar coisas mais místicas para vocês. Eu passo muita informação, mas eu vou contar coisas mais místicas para elevar mais a frequência de vocês, porque o mundo está passando por uma situação um tanto estranha. Vocês devem estar vendo o que está acontecendo no mundo, né? E quem tem evidência vai começar a se assustar um pouco do que vai ver, porque está bem complicado. A humanidade ela cristalizou viver na 3D, numa matrix ilusória. Ela, agora eu até falei no outro vídeo antes desse, que ela está cristalizando uma matrix espiritual ilusória, não é real essa matrix, o que está acontecendo não é real também. Os magos estão se apoderando de muitos grupos, muitos trabalhos, muitas pessoas, eles acreditando que estão fazendo terapia, eles não estão. Então, como está todo mundo muito médium, né? Aí eu contato isso, eu contato aquilo, então essa hora os magos estão se aproveitando bastante. Eu tenho uma mediunidade que eu sinto a energia de qualquer ser. Isso quer dizer que nenhum ser pode disfarçar quem ele é para mim, nenhum. Porque o mago negro chega, eu até vou mudar esse nome para mago de sombras, porque me orientaram isso. Foi um pedido mesmo de comentário de vídeo, que eu não deveria usar o nome mago negro, e eu concordo. Então eu tenho que me adaptar, trocar para mago das sombras ou mago sem luz. Então quando eles se aproximam de mim, o mal-estar é imediato, a dor de cabeça é imediata, o enjoo é imediato, dá uma enxaqueca forte imediatamente.
Então, eles não têm como mudar a frequência deles, porque eles são essa frequência de sombras, eles não têm como mudar. Então, eu não tenho como ser enganado por um ser desse. Que são os seres mais poderosos, magos, supermagos, Elohims, decaídos. Então não dá, porque o mal-estar é instantâneo, é imenso e eu vejo eles. Então eu começo a tratar. Eu vejo eles como energia. Às vezes eles se materializam perto de mim. Então já estou muito acostumado a isso, apesar que, vamos dizer assim, é o meu destino, é onde eu fui parar. Não tem jeito. Mas eu poderia estar cuidando de um jardim florido que ela dele expondo cana lá no sítio. Estaria um pouco melhor do que trabalhar com mago negro, mas no final eu criei agora empatia pelos magos negros, eu estou sentindo muito amor em ajudá-los, em salvá-los e melhora um milionésimo por cento cada um que eu trato, porque são milhões e milhões que tem no mundo, além do que eles também estão encarnados como pessoas muito ruins, muito más, pessoas muito aproveitadoras, tudo isso, eles são muito seduzidos. Tem pessoas encarnadas que estão muito seduzidas pelos magos, fazem coisas que dão muito prazer a elas, mas que machucam demais os outros. Então eu quero fazer vídeos alegres, alegres. Mas como é que eu vou fugir desses assuntos para esclarecer vocês, né? Então eu vou ter que contar um pouquinho também dessa história que está acontecendo, que está uma confusão doida esse mundo. Eu estou vendo umas situações que estão acontecendo pelo planeta que realmente eu vou ter que comprar uma bota térmica, porque tem muito lugar do mundo agora que está saindo fumaça, está saindo fumaça do chão. O negócio está muito estranho. A gente não está se unindo em prol da cura do mundo, tá? A gente está cristalizado numa matrix ilusória mental humana. Ela é mental concreta, ela é emocional humana, é uma consciência que a gente está usando como se fosse a nossa realidade. Não é. Ela é só um instrumento do eu divino. Quando a gente transfere a nossa consciência para a mente humana, ilusória, tridimensional, a gente cristalizou o mundo mais ainda, porque a gente já está na quarta dimensão, só que a gente cristalizou ele para uma terceira dimensão. Sendo que a densidade da humanidade ela está tão densa, que já está saindo fumaça do chão, o petróleo está derramando, os ciclones, terremotos, incêndios aí pelo mundo, enchentes horrendas estão acontecendo em vários países, é uma limpeza profunda, tem lugares que estão rachando, tá uma coisa muito sinistra, porque a humanidade ela está dedicada ao mundo ilusório. Mesmo os buscadores, mesmo os espiritualizados, mesmo os que estão fazendo trabalhos de luz, até esses estão fazendo como é que se diz, uma conexão forte com a tridimensão, porque quando sai do trabalho, aí voltam à vida cotidiana, tudo isso. A gente tem que estar em conexão cósmica o tempo todo. É pensando em Deus o tempo todo, é vendo Deus em tudo. Pensando em Deus, vendo Deus, falando de Deus, e Deus está em nós. O mundo é curado por nós, porque ele está em nós. O mundo não é curado pelas naves, o mundo não é curado por dinheiros externos, o mundo é curado por nós. Nós temos que ter pensamentos elevados, ver Deus em tudo, falar de Deus o tempo todo, falar da beleza da vida. E no coração a gente tem que amar a si, ao próximo e a Deus acima de tudo. Jesus. Mais uma vez, Jesus. Então, as pessoas estão esperando a volta de Jesus. Jesus já veio, já deixou a mensagem dele, ninguém seguiu, para que ele voltaria, né? E as naves já estão aqui, desde que a humanidade está aqui, já estão ajudando. Sem eles a gente já teria explodido isso aqui há muito tempo. Então a gente quer que as naves venham, eles já estão aqui, eles já estão aí no céu, eles já estão fazendo milhões de trabalhos, eles já estão se dedicando a nós há milhões de anos. Então
Não tem muito mais o que fazer a não ser a nossa transformação. Ou vocês aumentam essa prática espiritual, ou vocês se dedicam mais ao autoconhecimento, à busca interior, ou vocês vão estar na matrix cristalizada espiritual ou na matrix cristalizada mental, tá? Então, pessoal, vou ter que fazer uns 10 vídeos por dia para animar vocês a voltar para a luz. Voltar para a luz não é despertar, é um caminho eterno, não tem fim, é infinito. Eu estou mergulhado no oceano glorioso do incriado e não tem fim. Eu continuo evoluindo, eu continuo sendo abençoado, eu continuo tendo experiências sempre cada vez mais lindas. Isso é um processo, esse supremo incriado que se manifesta através do Criador e de nós, ele é um processo eterno, infinito, é a glória, é o esplendor, mas ele interage. Essa foi a experiência mais linda que eu já tive, interagir com o incriado. Vou contando em vários vídeos, tá? Pessoal, se animem, tá? Porque o negócio tá ficando estranho aqui embaixo.